Prazer estar aqui de novo com os irmãos. Essa igreja tem nos dado muita alegria. A gente vê o aumento de número de crianças, sempre aumentando. Sempre venho e vejo rostos novos que eu não vi das outras vezes, sinal que as pessoas estão vindo, estão visitando, estão se relacionando com os irmãos. Isso é uma bênção. Que essa igreja seja bênção nessa cidade mesmo, irmãos. Feche seus olhos nesse momento. Vamos buscar o Senhor em oração mais uma vez. Senhor, eu te agradeço, como a irmã disse agora, ó Pai, por tudo que já aconteceu nesse culto, Senhor. Como é bom estar na Tua presença, Senhor, cantando louvores ao Teu nome, sendo ministrado pela Tua palavra, Senhor. Glorificado seja o Teu nome. Nós precisamos, ó Pai, que o Senhor continue conosco. Espírito Santo, não há um sequer aqui, ó Pai, que saiba tudo a respeito do Teu reino, da Tua justiça e da Tua vontade. Nós sabemos, ó Pai, que nós precisamos de mais do Senhor. Nós sabemos que o Espírito Santo pode nos revelar mais a respeito de nós mesmos e a respeito do Senhor, a respeito da Tua vontade. E nós queremos isso, Senhor. Nós queremos isso para sermos mais parecidos com o Senhor, para que o Senhor se agrade de nós e das nossas vidas. Por isso nós pedimos em nome de Jesus, faz essa obra hoje, Senhor. Abençoa-nos a todos aqui, ó Pai, para que a gente possa conhecer mais hoje daquilo que o Espírito Santo pode nos revelar, o que nós pedimos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler dos versículos 13 ao 17. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a confissão de Pedro. Mateus capítulo 16, de 13 a 17. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Irmãos, é interessante nós pararmos para pensar na pessoa de Jesus, em quem Ele é. Porque nós vivemos num mundo onde todo mundo conhece a Jesus. Vocês já perceberam isso? Se você for no islamismo, eles conhecem a Jesus. Se você for no espiritismo, eles conhecem a Jesus. Se você for no catolicismo, eles conhecem a Jesus. Se você for no meio protestante, reformado, conhecem a Jesus. Se você for no meio protestante, pentecostal, eles conhecem a Jesus. Se você for num centro de Umbanda, eles conhecem a Jesus. Se você for em seitas esotéricas, eles conhecem a Jesus. Mas é interessante que se você comparar cada um desses que são intitulados Jesus, nessas religiões, nessas denominações, nessas seitas, nós vamos perceber que há diferenças gritantes entre um Jesus e outro. Dá a impressão que existem centenas ou milhares de Jesus por aí. E nós vamos ver que isso surge a cada momento e isso parece não ter fim. Recentemente foi falado por um grupo que Jesus era um travesti. Recentemente também ouvi que o Senhor Jesus é um ser cósmico,
que habita numa outra galáxia ou numa outra dimensão e que veio para a Terra para trazer um caminho sobremodo elevado para tirar a humanidade dessa situação e levá-la num patamar superior. São tantas ideias a respeito de Jesus, são tantas visões diferentes a respeito de Jesus. Parece que Jesus hoje está num self-service. Você se serve daquele Jesus que melhor te agrada. Mas será que existe tanto Jesus assim? Será que o mundo tem tanto Jesus andando por aí? Nós hoje cantamos, ao único que é digno. Jesus é único. Alguém está errado nessa história. Quem será que está errado nessa história? E interessante nós pararmos para pensar a respeito de quem é Jesus de verdade. Isso não é uma mensagem da porta para fora. Porque, de fato, fora do arraial cristão, fora do arraial evangélico, há uma visão a respeito de Jesus deturpada. Mas muitas vezes dentro do arraial também há. Um pastor americano disse que muitas escolas dominicais estão criando falsos cristos, pregando cristos que não estão revelados na Escritura, fazendo crentes idólatras. Porque se nós adoramos a um Jesus que não existe, é a imagem de um Deus falso. Nós somos tão idólatras quanto a outros que se prostram diante de imagens. Mas como saber qual é o Cristo verdadeiro? Como saber que Cristo é esse? A revista Luz para o Caminho, alguns anos atrás, publicou a experiência de um missionário que sempre que ele viajava para uma determinada região, ele tinha um amigo muçulmano e ele gostava de conversar com aquele amigo. E uma das coisas que surpreendeu ele foi uma conversa certo dia em que esse amigo disse: mas eu também amo a Jesus, eu amo a Jesus. Ele se encheu de esperança e disse: você ama Jesus? Amo, claro que eu amo. Mas será que nós estamos falando do mesmo Jesus? O teu Jesus, disse o missionário, morreu na cruz pelos nossos pecados? O muçulmano disse: não, quem morreu na cruz foi Judas. Jesus foi assunto aos céus. Já começaram as diferenças gritantes a respeito desses dois personagens. Quem era o Jesus de verdade? O teu Jesus é Deus? Não. Alá é o único Deus. Jesus é um dos seus profetas, inferior a Maomé, inclusive. Ele pôde notar, aquele missionário, que eles estavam falando de duas pessoas diferentes. Não falavam da mesma pessoa, não falavam do mesmo Jesus. Irmãos, é possível que no meio cristão isso ocorra. É possível que no meio cristão nós tenhamos visões completamente diferentes a respeito de Jesus. Mas será que isso é subjetivo? Será que a palavra de Deus deixou para nossa interpretação quem é de fato Jesus? Irmãos, se eu perguntar para alguém a respeito da sua pessoa, essa pessoa pode até ter algumas informações sobre você. Mas há alguém melhor do que você mesmo para se apresentar? A não ser Deus, alguém conhece você melhor do que você mesmo? Nós precisamos entender que Jesus se revela na Escritura e Ele se apresenta. Nós precisamos entender que Ele se apresentou aos seus discípulos e se apresentou a nós. E essa pergunta que Ele fez para Pedro, quem eu sou para vocês? Ela ecoa para nós essa noite. E aí vem o tema da mensagem dessa noite. Quem é Jesus para você? Esse é o tema dessa noite que nós vamos refletir. Quem é Jesus para você? Porque Jesus pergunta: quem o povo diz que eu sou? Andando com os discípulos dizem: uns dizem que o Senhor é um profeta, que é Elias, que é Moisés, ou algum dos profetas. Mas e vós? O que vocês dizem que eu sou? Jesus não quer saber o que o mundo lá fora diz a respeito dele. Ele quer saber o que você diz a respeito dele. O que você reconhece na pessoa de Jesus? Quem que é Jesus para você? E antes de nós chegarmos à conclusão de quem é Jesus, nós vamos inverter um pouquinho a ordem das coisas. Nós vamos falar quem não é Jesus. E nós vamos falar quem não é Jesus porque Ele nunca disse que era e porque as Escrituras dizem totalmente o contrário. Então nós podemos dizer já de antemão, irmãos, quem não é Jesus. Jesus não é um espírito elevado que veio nos trazer uma iluminação para nos levar a um patamar superior, um desenvolvimento moral e espiritual. Porque Ele nunca disse isso.
Essa é a visão espírita a respeito de Jesus. Jesus não é Deus. Ele é um espírito elevado. Inclusive, dentro do espiritismo, se acredita que Jesus é superior a Kardec. Isso é doutrina espírita. O próprio espírita reconhece que Jesus é superior a Allan Kardec. Portanto, superior também a Chico Xavier e a tantos outros espíritas expoentes que tem por aí. O interessante é que esse ser tão elevado, segundo a visão dos próprios espíritas, disse que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Jesus não é um espírito que veio trazer uma mensagem para a elevação moral e espiritual da humanidade, porque ele nunca disse que era isso. Muito pelo contrário. Jesus também não é um corredentor. O que é um corredentor? Alguém que redime com a ajuda de mais alguém. Essa é a visão católica. Eles têm a doutrina da corredenção através de Maria. Vocês já devem ter visto essa frase. Se Jesus fechar uma porta, Maria abre uma janela. Essa é uma doutrina, é uma frase extraída da doutrina da corredenção. Jesus nunca disse que era corredentor. Ele é o Redentor. Jesus disse em Apocalipse que ele tem as chaves de Davi. Quando ele fecha uma porta, ninguém abre. E quando ele abre, ninguém fecha. Jesus não é um corredentor, ele é o Redentor. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, exclusivamente por mim, é só por mim. Jesus está se apresentando, dizendo quem é ele é o Redentor, o único. Portanto, nós só podemos dizer, ele não é um corredentor. Mas fica fácil a gente falar, muitas vezes, fora do nosso arraial, fora das nossas tendas, das visões deturpadas que se tem de Jesus por aí. Muitas vezes nós vemos visões deturpadas dentro do nosso próprio arraial. Vocês querem ver o exemplo? Jesus não é um garçom que, em troca de 10%, ele faz todas as nossas vontades. Tem muito crente que trata o Senhor Jesus como um garçom. Se o Senhor Jesus trabalhar direitinho na minha vida, não me deixar faltar nada, me der todo o conforto, a gorjeta de 10% está garantida para ele. Jesus não é um garçom, irmãos. Nós não pagamos a Jesus para nos servir. Ele é o Rei dos Reis, nós somos servos. Ele veio como servo para nos dar o exemplo e hoje está assentado à destra do Pai, reinando. Servos somos nós agora. Ele é soberano, nós já cantamos aqui essa noite. A supremacia é dele. Ele não é um serviçal nosso. Como muitas vezes nós vemos pregadores e muitos crentes dentro de igrejas reformadas vivendo esse estilo de vida. Ah, isso existe. Existe. Porque as pessoas muitas vezes procuram o Cristo que melhor lhe agrada. Procuram a imagem do Senhor Jesus e a personalidade que mais se adequa ao seu estilo de vida ou às suas carências pessoais. Ó, esse Jesus aqui, ele cabe direitinho na minha vida. Jesus não é um self-service, ele é um pacote. Ele vem por inteiro, da maneira que ele se apresenta. E ele se revela nas Escrituras. E ele faz a pergunta para os discípulos, que é respondido por Pedro. E essa pergunta ecoa para você nessa noite. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Revelado pelo Pai, Pedro diz quem é Jesus. Tu és o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o ungido, ele é o escolhido desde a eternidade, revelado através dos profetas, aquele que viria para nos redimir, para nos salvar dos nossos pecados, como o Rafael já expôs aqui essa noite. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele não é um espírito de luz. Ele não é. Que veio para nos levar a uma visão elevada e um patamar sobrenatural de sublime alma, de elevação espiritual, que nos leve para um novo patamar espiritual. Não, Jesus não é isso.
Ele não é um corredentor. Ele não está pregado numa cruz. Ele está à destra de Deus Pai, reinando, com toda a supremacia, como nós oramos hoje. Esse é o nosso Senhor Jesus. É esse o Senhor das suas vidas? Nós precisamos fazer essa pergunta. Sabe por quê? Porque parece que é pergunta que a gente faz para quem é neófito, para quem é novo na fé, ou para quem não é crente. Essa pergunta é para crente. Os discípulos estavam andando com Jesus, foi para discípulos. E percebam vocês que questionar a respeito da pessoa de Jesus é algo tão importante na nossa fé, que o próprio Senhor Jesus foi questionado disso. Percebam vocês que tempos depois do Espírito Santo descer sobre Jesus, pouco tempo depois, a voz dos céus dizer: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Pouco depois Jesus estava no deserto e Satanás estava tentando Jesus. E a gente se centra na tentação de Satanás em alguns pontos, dizendo: Satanás tentou Jesus, e é o modelo de tentação porque ele tentou Jesus quando ele teve fome, teve necessidades materiais. Satanás tenta nessa situação. Satanás ofereceu para Jesus o caminho mais curto, sem ser a cruz. É uma tentação que nós passamos hoje também. Também a tentação ao nosso Senhor. É uma tentação que nós temos, muitas vezes, de tentar o nosso Senhor. O Senhor é o vitorioso de todas essas situações. Mas a maior questão envolvida ali era se Jesus era de fato o Filho de Deus. Percebam como Satanás construía suas frases. Se és filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pão. Jesus já tinha ouvido dos céus: este é o meu filho. Mas Satanás está tentando trazer dúvidas ao coração do nosso Senhor. Se és filho de Deus, atira-te do pináculo do templo. Percebam que se o Senhor Jesus teve esse tipo de questionamento na sua vida, se Pedro e os discípulos tiveram esse tipo de questionamento na sua vida, irmãos, esse questionamento é algo que ressoa para as nossas vidas hoje. Quem é Jesus para você? Essa pergunta é importante porque ela importa na nossa salvação. Ela tem relação direta com a nossa salvação. Ela não é uma pergunta periférica da fé, é uma pergunta central da nossa fé. E a palavra de Deus nos prova isso. Lázaro morto, o Senhor Jesus se dirige, vocês conhecem a passagem, a ressurreição de Lázaro. Marta se dirige a Jesus e fala: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Vocês conhecem todo o diálogo. E Jesus diz: creia. E Marta diz: Senhor, eu tenho crido. Significa que Marta não passou a crer naquele momento, isso já era uma crença do seu coração que já a acompanhava. Senhor, eu tenho crido que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu creio que o meu irmão há de ressurgir no último dia. Jesus disse: crês isto? Jesus está dizendo para Marta: isso é importante, você crê de fato nisso? Irmãos, para a nossa ressurreição, para a nossa salvação, crer em quem de fato é Jesus é essencial. É essencial. Nós precisamos saber quem é Jesus. E nós não podemos construir um Jesus diferente daquele revelado nas Escrituras, que foi a sua própria apresentação. Ele se apresentou a você, ele se apresentou a mim. Nós não podemos fazer uma construção mental, intelectual de um Cristo que não existe. Nós não podemos fazer uma construção de um Cristo que se adeque à nossa teologia. A nossa teologia é que tem que se adequar a Cristo. Ela tem que se encaixar no Senhor. Ele é o fim de todas as coisas. Mas esse é um problema que nós vivemos muito. Muitas vezes nós vamos ver Cristos diferentes dentro do arraial cristão. E nós não temos que escolher o Cristo que melhor nos agrada, nós temos que escolher aquele que as Escrituras revelam. E as Escrituras revelam que Ele é o Cristo, é o escolhido por Deus. O próprio Filho de Deus. Ele não é um mero profeta. Não, ele não é. E nós precisamos sedimentar isso nos nossos corações, porque nós estamos entrando num período importantíssimo da humanidade, irmãos.
onde a figura de Cristo tem sido cada vez mais questionada, a divindade de Cristo é cada vez mais questionada, quando ele mesmo afirmou a sua divindade, dizendo: quem vê o Pai vê a mim, aceitou atos de adoração. Tomé se prostra e diz: Senhor meu e Deus meu, não é repreendido por Jesus Cristo. Ele é Deus. E nós vivemos uma época em que Cristo está sendo questionado ao extremo, inclusive dentro das igrejas. Irmãos, a palavra do Senhor fala de uma grande apostasia. Será que nós estamos com a imagem de Cristo, o ser de Cristo, o verdadeiro Cristo, tão sedimentados em nossas vidas, para que a gente possa passar por essa experiência? Será que nós estamos? Nós não somos super-homens da fé, nós precisamos ter plena consciência disso. E nós precisamos pedir do Senhor firmeza de fé para suportar esses questionamentos, primeiro que Satanás faz. Se ele chegou no próprio Cristo e disse: se tu és o Filho de Deus, ele pode chegar para nós no nosso dia a dia. Será que você está servindo ao Filho de Deus de fato? Será que esse Jesus que você cultua semana após semana, dia após dia na sua vida, é de fato Filho de Deus? Será que ele não foi um lunático? Será que não? Quem é Jesus para você? Nós estamos prontos para passar por esse tipo de prova de Satanás e daquelas provas que o próprio mundo nos impõe? Porque Jesus veio para mudar a história, a própria contagem de tempo, ela foi uma e depois de Cristo. Ele nunca teve uma escola sequer, mas nunca houve faculdades, universidades ou escolas com tantos alunos como ele. Ele nunca teve um exército, mas o número de voluntários que deram as suas vidas e morreram em nome dele, superam os grandes exércitos dos impérios que já tomaram esse planeta. Ele nunca estudou numa escola de medicina, mas o número de curas que ele fez, com o poder manifesto de Deus na sua vida, supera as curas que hoje com toda a tecnologia não se pode fazer. Ele nunca estudou psicologia, mas restaurou o maior número de corações quebrantados que se tem notícia. Ele nunca escreveu um livro, mas as bibliotecas do mundo estão abarrotadas de histórias de livros escritos a respeito dele. Mas quem é Jesus para você? Isso não importa para Deus. Importa o que você pensa a respeito dele. Jesus pergunta: o que dizem que eu sou? E vós? Quem vocês dizem que eu sou? Essa pergunta ressoa para o nosso coração. Nós vamos dar uma resposta para Cristo essa noite. Mas não essa noite, nós precisamos dar essa resposta dia após dia nas nossas vidas. Dia após dia essa pergunta vai ser feita para nós. Ela foi feita para Jesus. Ela foi feita para João Batista. João Batista, em determinado momento, preso, sabendo o que lhe esperava, o que lhe aguardava, questionou, teve dúvida, mandou 2 discípulos até Jesus. Vai lá, pergunta para Jesus se é ele mesmo que tinha que vir, ou seja, ele é o Messias prometido, ou nós temos que esperar outro. Precisamos lembrar que João Batista ouviu a voz dos céus dizendo: este é o meu filho amado. Irmãos, uma experiência sobrenatural como a de João Batista. João Batista, que o próprio Senhor Jesus disse: dos nascidos de mulher, ele é o maior. Ele titubeou a respeito de quem era Jesus. Você e eu podemos titubear também. No momentos de lutas, de dores, de angústias, como vivia João no cárcere naquele momento. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? Se nós não sedimentarmos quem é Cristo de fato nas nossas vidas, como é que nós vamos apresentar Cristo para os outros? Nós podemos, na verdade, fazer um desserviço na grande comissão, apresentando um Jesus que não existe. Não tem muita gente já fazendo isso por aí? Não tem gente batendo palmas nas casas de domingo de manhã? Vocês sabem de quem que eu estou falando. Apresentando um Jesus totalmente diferente. Um Jesus que não é um Deus. É um deusinho menor de menor patente. É o que uma das religiões por aí tem pregado a respeito de Jesus. Mas nós precisamos sedimentar Jesus nos nossos corações primeiro. Quem é Jesus para você?
Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso não porque eu interpretei, porque você interpretou, porque Ele disse que era. Ele é o próprio Deus, porque Ele disse que era. Ele é o Salvador da sua vida. Não alguém que veio para desenvolver a sua vida para uma nova encarnação. Ele disse que isso não existe. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. E você que ouve essa pergunta agora, quem você diz que eu sou? Você precisa dar uma resposta para Cristo. Você precisa dizer para Jesus: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É fundamental que nós creiamos nisso. É fundamental que nós entendamos quem Jesus é, porque Ele disse quem Ele era. E muitas vezes as pessoas não querem entender. As pessoas fingem que não ouviram e pregam um Jesus totalmente diferente daquilo que Ele disse que era. E muitas vezes nós construímos uma imagem de Cristo nos nossos corações, nas nossas mentes, diferente daquilo que Ele disse que era. Ele é rei. Ele não é o nosso serviçal, embora Ele tenha dado exemplo de serviço. O Evangelho de Marcos tem essa visão. O Evangelho de Marcos prega o Cristo, o servo vitorioso, aos romanos. Mas hoje Ele está sentado à destra de Deus Pai. Ele é Deus. Todo poder me foi dado nos céus e na terra, disse o Senhor Jesus. Poder para salvar, poder para condenar. Ele veio para salvar e libertar os cativos. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Foi o próprio Senhor Jesus que disse isso. Questionado o Senhor Jesus: Senhor, este cego de nascença, ele é assim porque ele pecou, evidentemente numa outra vida, ou os pais dele? Jesus foi enfático: nem ele nem os pais dele pecou. Ele é assim para que seja feita a glória de Deus. Muitos gostam da passagem dizendo, né, João Batista é a reencarnação de Elias, porque a profecia diz que o espírito de Elias viria, ou seja, a visão de Elias viria. Mas muitos pinçam isso da palavra de Deus para justificar uma suposta reencarnação, só que se esquecem do contexto, porque foram perguntar para João Batista, e João Batista disse: não, não sou Elias. E segundo, se nós acreditarmos que João Batista é Elias, nós precisamos acreditar na Bíblia como um todo. E a Bíblia como um todo diz que Elias não morreu. Como que alguém vai reencarnar se não morreu? Não dá para pensar só no que a gente crê. Mas o próprio João Batista disse: não sou, quando perguntado se ele era Elias. Porque havia uma falsa compreensão. Já havia naquela época um entendimento errôneo a respeito desse tipo de crença. Jesus acabou com essa dúvida. O próprio João Batista acabou com essa dúvida. Mas Jesus se apresenta como o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que os profetas anunciavam que havia de vir para salvar a humanidade dos seus pecados. Ele não veio para nos iluminar um caminho, nos fazer um caminho de tijolos dourados ou tijolos azuis, para nos levar a um novo patamar espiritual. Ele não disse isso. Muito pelo contrário. Eu vim para libertar os cativos. Eu vim para salvar o homem. Salvar o homem do quê? Do inferno, da condenação. Ele não veio para desenvolvimento espiritual do ser humano, no sentido de elevá-lo a um patamar mais sublime da sua espiritualidade. Não é isso, ele não disse isso. Mas ele também não é um serviçal. Ele não é alguém em que nós barganhamos bênçãos, que retém as bênçãos das suas mãos, um mero cambista, um mero comerciante que, em troco de investimentos nossos, ele faz aquilo que nós tanto desejamos. Foi lançado na nossa projeção o princípio da contribuição. Nós contribuímos porque é nossa obrigação. Nós contribuímos porque é um privilégio. Nós contribuímos porque nós somos cidadãos do reino e nós temos compromisso com a expansão do reino. Nós não contribuímos para obter bênçãos, para comprar bênçãos materiais sobretudo.
É bem certo que o Senhor abençoa, é bem certo que o Senhor, Ele é o nosso provedor, mas Ele não faz barganha conosco. Se esse é o Cristo que nós temos construído nos nossos corações, não é o Cristo que se apresenta na palavra do Senhor. Não é. Qual é o Cristo da sua vida? Quem é Jesus na sua vida? Quem é o Jesus da minha vida? Feche seus olhos, irmãos.